Deixa eu te perguntar, você gosta de videogame? Olha, pode até ser que não. Porém, muitas pessoas adoram passar um tempo com o controle na mão. E isso não é de hoje, não. Já que os videogames já fazem parte das nossas vidas há muitos e muitos anos. Centenas de pessoas passaram horas e horas da infância jogando. Não sem antes também pedir à mamãe ou para o papai se poderiam se divertir depois de estudar. Lembram disso? Olha, tenho certeza que vocês lembram. Você era assim? Bom, hoje eu vou trazer duas teorias sobre jogos e personagens mais queridos de sua infância, que podem mudar até mesmo arruinar completamente o jeito como você os vê. O meu nome é Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal. E para começar nossa lista, um verdadeiro clássico dos games. Pokémon foi lançado em 1996 para o videogame portátil Game Boy e logo se tornou um sucesso de vendas e críticas do público. Conforme seu criador, Satoshi Tajiri, a ideia do jogo teve como inspiração seu passatempo preferido na infância: colecionar insetos. E se você conhece a série, sabe bem qual a relação. No mundo fantástico de Pokémon, você deve capturar seres animalescos que possuem poderes e usá-los para duelar contra outros treinadores. Falando assim, parece que se trata de algo violento, não é? Na verdade, tanto a série de jogos quanto o desenho que viria a surgir depois são feitos em uma estética bem... como poderíamos falar? Bonitinha, fofinha. Só que a teoria sobre a franquia que eu vou te falar agora, essa não é nada fofinha não, viu? Para você entender melhor, caso não conheça o jogo, eu preciso te explicar uma coisa rapidinha aqui. Em Pokémon, como eu falei agorinha, você captura esses bichinhos que levam o nome do jogo. Cada um possui poderes e características únicas, e eles usam esses poderes para duelar contra outros bichinhos. Conforme você vai lutando com seus Pokémons, eles vão evoluindo e ficando mais fortes. O objetivo principal do personagem que o usuário controla é se tornar o maior treinador Pokémon do mundo. E para isso é preciso enfrentar os chefões, como são chamados popularmente no mundo dos videogames, os oponentes mais fortes e importantes. No caso do Pokémon, esses chefões são outros treinadores mais experientes, que você encontra em seus próprios estádios, chamados de ginásios. E é em um desses ginásios que aparece a teoria mais macabra envolvendo o game. Nesse ambiente, é preciso encarar um treinador chamado Surge. É um ex-militar americano que serviu como piloto em uma guerra. Você descobre isso após conseguir derrotá-lo. Em sua fala, depois de perder o duelo, o personagem cita algo sobre ter sido salvo por Pokémons das mãos dos inimigos em um combate. Além disso, se o usuário interagir com outros personagens que estão no ginásio, eles irão contar mais sobre a história dele e sobre uma guerra que teria deixado o ex-militar um tanto quanto maluco e paranoico. O problema nisso tudo é que, afinal, que guerra ele teria lutado? Não existe menção a nenhum confronto na história do jogo e nenhuma referência ao embate também não aparece no decorrer da aventura. Logo, os fãs criaram uma versão que explicaria não só isso, mas muitas coisas que são notadas no game. Segundo eles, a história de Pokémon se passa em um mundo pós-guerra. Esse conflito teria sido muito violento e alterado completamente o mundo da trama. Pode até parecer loucura, mas são muitos os indícios que apontam para que essa narrativa seja verdadeira, além do treinador e seus amigos. Primeiro, uma coisa que é facilmente percebida por qualquer pessoa que conhece a franquia. Praticamente não existem homens adultos como personagens.
quase todos que são encontrados pelo caminho são mulheres ou crianças. Além disso, tanto X, o personagem principal do desenho, quanto Red, que é o do jogo, são órfãos de pai. Isso porque, de acordo com a teoria, os homens do universo do game teriam morrido em combate. Que coisa triste, não é mesmo? Bom, para os fãs da série que acreditam nessa corrente, há outros detalhes que reforçam a ideia. Por exemplo, quando você inicia a história, o seu personagem recebe um pequeno equipamento eletrônico parecido com um celular, chamado Pokédex. Ele funciona como um tipo de enciclopédia do mundo Pokémon. Um banco de dados sobre as diferentes espécies que existem, quais são os seus poderes e onde vivem. Conforme a teoria, além de te ajudar a se aventurar pelo mundo, o presente do professor vem junto com uma missão. A Pokédex, quando chega em suas mãos, está vazia, sem nenhuma informação. E é você que deve ir montando esse banco de dados. Isso porque, após a guerra, todas as informações foram perdidas. E a nova geração de treinadores, da qual o seu personagem faz parte, ficou responsável por montar essa enciclopédia de novo. E ainda, caso a narrativa seja verdade, segundo as palavras do personagem Surge, os próprios Pokémons participaram desse conflito, o que é algo triste de se pensar, não é mesmo? Bem, se esse enredo todo é real ou não é difícil dizer, já que nunca foi comentado pela Nintendo, a produtora original dos jogos, o que deixa tudo com um gostinho de mistério mais interessante ainda. Continuando, nosso próximo jogo da lista, eu tenho certeza que você aí de casa sabe de quem a gente está falando, a não ser que esteja vivendo em uma caverna nos últimos 30 anos. Você conhece esse homem vestido com um macacão azul, não conhece? Um bigode, uma boina vermelha. É o Mario. Em 1990, o jogo Super Mario World foi lançado, tornando-se o que muitos apaixonados e especialistas em games dizem ser o melhor jogo de todos os tempos. E é daí que tem origem uma teoria bizarra sobre o personagem. Mario já havia aparecido como personagem em outros games da Nintendo. E antes desse que falei, tinha alguns títulos com o nome dele. No entanto, o novo jogo iniciava a história clássica do herói. O encanador tinha a missão de salvar a princesa Pêssego das garras do terrível Bowser, uma espécie de monstro parecido com uma tartaruga. No game, você deve guiar Mario até o castelo de Bowser, esmagando ou eliminando os soldados do chefão que estão no caminho. Existem outras tarefas, como acertar pulos entre lugares distantes ou nadar através de cavernas subaquáticas lotadas de monstros. Para ajudar nas missões, você utiliza várias ferramentas que aparecem durante o desafio. Esses itens deixam o Mario maior ou mais forte, ou ainda dá a ele poderes especiais. E um deles é uma flor vermelha, que permite soltar bolas de fogo. E é desse item que foi criada uma teoria bizarra sobre algo que estaria acontecendo no mundo de Mario. Acontece que toda vez que um inimigo é eliminado por essas bolinhas de fogo, ele é transformado em um anel dourado, que você pode recolher e que vale como uma espécie de moeda dentro do jogo. Nenhum outro tipo de eliminação de oponentes faz com que eles se transformem em ouro. O mais comum é esmagar os adversários pisando neles, o que não dá nenhum tipo de recompensa. Essas moedas também são achadas em outros lugares, algo que é importante para a teoria, mas que eu vou falar em breve. Quando você junta 100 delas, ganha uma vida extra, ou seja, pode morrer e continuar do mesmo ponto sem a necessidade de recomeçar a fase. O que um fã do jogo percebeu com essa relação é um pouco sinistro. Para ele, toda vez que o Mario elimina um adversário assim, o que está fazendo, na verdade,
é queimando o corpo e transformando a alma do inimigo em uma moeda. Logo, quanto mais moedas ou almas ele tomar para si, mais imortal ele ficaria. Como eu disse, as moedas são encontradas em outros lugares, principalmente em blocos de madeira, que você pode recolher fazendo com que Mário dê uma cabeçada nelas. Pode até parecer que isso seria algo que desmentiu a teoria, só que é uma informação que a reforça. Veja bem, para você entender melhor, eu preciso te contar sobre o tipo de personagens no jogo. Homens pequenos que possuem uma espécie de cogumelo na cabeça. O personagem Toad, um dos mais famosos, é um deles. Essas criaturas viviam no reino em que a história acontece, antes de serem dominadas pelo terrível Rei Bowser. De acordo com o manual do jogo, após a invasão do seu reino pelo vilão da franquia, esses seres foram transformados magicamente em vários objetos. Um deles é exatamente um bloco de madeira, ou seja, toda vez que Mário dá uma cabeçada nesses blocos e retira alguma moeda, ele também estaria extraindo a alma de um outro ser e assim prolongando sua própria vida. Tudo isso sem falar no Yoshi, o dinossaurinho que serve como montaria para o Mário, mas que em muitas horas do jogo deve ou pode ser sacrificado para superar algum obstáculo. Nossa, que coisa bizarra, não é mesmo? Bom, então, fala pra gente nos comentários se acha que essa versão é verdade ou não. Não sei pra você aí de casa, mas poxa, o Mário parece tão gente boa, não é mesmo? Ou será que não? Bem, por hoje é só, viu? Mas logo, logo eu estou de volta. E nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até mais, fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!